da Frente Parlamentar da Extensão Rural e Assistência Técnica, fará seu pronunciamento. Com certeza, muitas coisas boas vai nos dizer. Cumprimentando a cada um de vocês, com a palavra, deputado Zé Silva. Senhoras e senhores presentes nesta sessão, quem nos assiste, quem nos ouve pelos veículos de comunicação desta casa, primeiro, ao cumprimentá-los, quero dizer que eu estou muito feliz de ter a oportunidade de poder, aqui na Casa do Povo Brasileiro, fazer uma homenagem muito especial. Uma homenagem aos homens e mulheres, aqueles visionários, aqueles pioneiros que, inspirados nos ares de liberdades lá das montanhas de Minas, avistaram no horizonte um novo tempo para a agricultura brasileira. Eu estou falando dos extensionistas, que são os homens e mulheres que dedicam toda a sua vida, muito mais do que serem engenheiros, do que serem técnicos, veterinários, pedagogos, sociólogos. Eles têm muito mais do que uma profissão. Eles têm uma missão com o nosso Brasil e com a nossa nação. Enquanto o Brasil se envergonha da corrupção, dos desvios morais e éticos, nos 70 anos de extensão rural, nunca tivemos nenhum fato que pudesse desabonar o trabalho e os princípios dos extensionistas brasileiros. Por isso eu me sinto muito feliz. Sei que hoje o nosso gabinete, já há 8 anos e agora indo para mais 4 anos, é o gabinete da extensão rural. Não só o gabinete de Minas, mas o gabinete do Brasil. Eu gostaria de ser um extensionista, se as leis brasileiras permitissem, um extensionista do Brasil e pudesse defender cada um dos agricultores e dos extensionistas. Mas como a lei não permite, eu sou um extensionista de todos os mineiros e mineiras. Mas quando ocupo essa tribuna, eu defendo o meu país, eu defendo os nossos agricultores, os nossos extensionistas. E por isso eu cumprimento aqui o presidente do INCRA, cumprimento o presidente da Anatel, o secretário do Distrito Federal, o presidente da Emater do Distrito Federal, mas cumprimento carinhosamente os meus colegas de trabalho, que são os extensionistas rurais. Eu sei que as organizações no Brasil, elas não têm uma vida útil tão longa como tem esse serviço tão fundamental. Parece até repetitivo, mas eu preciso deixar registrado nesta casa que quando aponta lá na estrada, chegando no grotão, atravessando o mataburro, o cochete, a tronqueira ou a porteira, ou às vezes chegando a pé, a cavalo, não importa como o extensionista chega uma nova esperança para as famílias rurais. E é esse serviço que honrosamente o nosso gabinete se serve aqui em Brasília. Mas a extensão rural, ela é uma escola. Os nossos extensionistas são professores, que não tem sala de aula, não tem giz, na modernidade agora da tecnologia da informação, não tem a lousa digital. A nossa sala de aula são os campos, as lavouras, as criações, as sedes, às vezes modestas, mas visionárias das comunidades rurais que estão aqui representados pelos agricultores e agricultoras que se fazem presentes nesta manhã. Então eu quero aqui agora pontuar a esperança. E sempre, onde eu caminhei, por onde eu passei, sempre a certeza que a gente sempre procura levar é que a mudança é o que acontece em todos os dias. E antigamente essas mudanças, essas transformações, elas aconteciam a cada 5 anos, 10 anos e demorava a chegar a informação. E hoje a mudança ela ocorre no futuro do momento seguinte, baseado na tecnologia da informação. E hoje aqui eu quero registrar uma esperança. A nossa ministra Tereza Cristina, ela é a esperança que nós temos de fazer as transformações que nós tanto sonhamos e já estamos nessa trincheira aí por 3 décadas, há 30 anos. E uma dessas mudanças nós estamos depositando na Anatel. A Anatel não é um projeto de um grupo, não é um projeto de alguns, mas é um projeto de nação, é um projeto de Estado. Por isso eu quero rogar aqui a cada um de nós
a nos enfileirarmos para fazer da Anater a esperança e a inteligência da agricultura brasileira. Ela foi gestada, foi idealizada ao longo dos tempos, como disse ali no pronunciamento do presidente desta casa, que a extinção da Embrater foi fazendo com que as entidades estaduais, as Emateres, quanto mais carente, mais necessita o Estado, mais sucateado foi esse serviço. Portanto, a Anater foi criada em 2013, padeceu durante 3 anos e eu fiz questão de ocupar toda semana a tribuna desta casa para pedir que fosse nomeada a direção. E só em 2016 nós conseguimos nomear a direção da Anater. Não fez o que nós sonhávamos, porque não foi possível, mas fez dentro das possibilidades que essa semente que foi plantada, ela pudesse pelo menos germinar. E agora com a nossa ministra, a deputada Tereza Cristina, que está chegando agora a Brasília, nós queremos fazer da Anater essa esperança, a esperança de superar alguns desafios, porque eu falei de mudanças, de transformações, e a extensão rural não pode continuar como ela está sendo feita hoje. O extensionista tem que deixar, ele está sendo muito mais um despachante de crédito, um despachante de política pública e deixando de ser um agente de transformações, que é o educador, que constrói saberes. Ele não é aquele sabido que chega na propriedade, levar um conhecimento para aquele que não sabe. Ele leva um saber e com o saber da comunidade constrói um novo saber. E é isso que eu vejo os agricultores balançando a cabeça, porque vocês têm a sabedoria. A sabedoria não está nos livros, não está no banco da escola, vai estar na vida que vocês foram passando de geração para geração. E vou pontuar alguns desses desafios. Um deles é preciso um novo sistema de extensão rural. Lá em Minas nós tivemos as redes de extensionistas que trataram do queijo Minas artesanal, da certificação do café, de cuidar, presidente Leonardo, dos assentamentos de reforma agrária, que padece ao longo dos tempos a esperança de ter uma terra, depois da terra não tem assistência técnica, não tem máquina agrícola, não tem documento da terra e não tem crédito. E esse novo sistema, esquecendo as dimensões dos municípios, com equipe multidisciplinares, talvez, Ergileu, seja esse uma das nossas propostas da Anater, fazer a extensão rural do futuro. Um outro desafio é o sistema de financiamento. Hoje, nesse momento, eu posso afirmar que quase 30 mil extensionistas, e quando eu falo extensionista é da servente ao presidente das nossas instituições, vive o pesadelo da gestação dos 4 em 4 anos. Termina um governo e aí vai acabar com a Emater, vai fazer fusão, vai mudar o nome, vai ser uma nova personalidade jurídica. Isso não pode mais. A extensão rural tem que ser uma política de Estado. Eu só estou aqui do Congresso Nacional, é por isso. Temos um mau sistema de financiamento, que seja perene, que garanta plano de carga e salário para os extensionistas, garanta carreira desse extensionista, valorização desses profissionais, porque quem fala que não gosta de funcionário público é porque não gosta de serviço de qualidade. É o funcionário público, é o extensionista que recebe a demanda da população e faz essa demanda acontecer, meu querido deputado Enelvo do Mato Grosso do Sul. Um outro desafio, as metodologias de extensão rural. Quando eu comecei na extensão, aí tinha o flip chart, tinha a prancheta, tinha uma série de coisas. Hoje, a tecnologia da informação, ela nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos distancia. E a Anater, que eu quero cumprimentar aqui, que fez uma semana de comemoração à extensão rural e mostrou aqui que a modernidade desses aparelhos, de tal dos smartphones, com o aplicativo, pode aproximar a solução do extensionista com o agricultor. Então, como será essa extensão rural? Então, quero pautar esse desafio e ficar aqui para a Asbraer, que a Asbraer também tem que assumir mais o seu papel de fazer política. Se não fizer política, não muda a extensão rural. Nós vamos viver essa gestação dos 4 em 4 anos, quando troca presidente e troca governadores. E aqui eu quero registrar, talvez os senhores e as senhoras que estão aqui, os que nos assistem e nos ouvem, a Anater, que é a esperança de um Brasil diferente, ela inaugurou um discurso que eu já vi presidentes e presidentes falar, que é uma nova relação federativa. A Anater fez isso. O instrumento de repasse dos recursos do governo federal, através da Anater, saiu o Ergileu na nossa luta dos burocráticos convênios,
daquela burocracia, de ser o recurso chegar no Estado e ser obrigado a aplicar em ações que às vezes os burocratas aqui dos gabinetes de Brasília ou das capitais dos estados definem que é bom para os agricultores, e quem sabe o que é bom para eles que estão aqui, eles que têm que falar. E essa nova forma de repasse precisa ser consolidado, e a Asbraer já faz isso. E não para encerrar, mas para pontuar aí mais um dos desafios, é a formação dos extensionistas, e que as nossas universidades me ouçam. Não precisamos formar profissionais só para vender pacotes tecnológicos. Nós temos que formar profissionais com visão holística, com visão ampliada da agricultura. Nós não temos que dividir a nossa agricultura. Não tem agronegócio e agricultura familiar. Quando o consumidor chega na mesa, chega na gôndola do supermercado, ou na mercearia, ou no boteco da esquina da sua casa, em qualquer tamanho de cidade, ele quer um produto que tenha preço e qualidade, que seja socialmente justo ao produzir e ambientalmente sustentável. É isso que eles querem. Então, por isso, a agricultura é uma só, tudo é agronegócio. Só que a agricultura familiar é essa que preserva a nossa história, ela que produz para o consumo interno, que vende para a merenda escolar, e romanticamente o aluno sentado no banco da escola olha pela janela e vê o seu pai produzindo o alimento que ele consome ali através de uma lei importante. Essa é uma parte do agronegócio. E o outro agronegócio, ele é importante, ele é fundamental, porque ele que equilibra a balança das exportações brasileiras. Então quero encerrar pontuando aqui, nesse momento em que o Brasil vive um cenário político diferenciado, de transição, de transformações, eu quero deixar aqui, nos anais da Casa do Povo Brasileiro, colocar o nosso mandato cada vez mais à disposição dessas transformações, mas elas só vão acontecer se cada um de nós falarmos que nós queremos mudar. Não faremos as mudanças aqui do Congresso Nacional. Essa casa, ela é uma ressonância da população brasileira. Todos que chegam aqui veem pelas mãos do povo do seu estado. Por isso eu quero conclamar a cada um de vocês que a extensão rural precisa do nosso apoio, que a Anater é a esperança do povo brasileiro, que o novo INCRA é a esperança dos assentados e também de todos nós, e que as Emateres, elas possam cada vez mais serem revigoradas, porque os nossos agricultores precisam disso. Então, salve os 70 anos da extensão rural, que tenhamos aí pelo menos mais uns 300 anos de extensão rural. Depois as gerações futuras constroem um serviço de acordo que for lá no futuro. Muito obrigado, parabéns pela extensão rural brasileira. Obrigado, deputado Zé Silva, parabéns pelo seu trabalho. E quero parabenizar aqui Minas Gerais, que trouxe de volta o Zé Silva.